Dando continuidade nesses vídeos sobre mudanças que podem acontecer na vida da mãe, agora eu vou falar com você sobre mudanças emocionais. No final da gravidez, você já vai notar que você vai sofrer algumas alterações de humor, umas oscilações. E quando o bebê nasce, quando você chega em casa, pode ser que isso se intensifique. Então você vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, pode ser que você chore de tristeza, de repente você chora de alegria, e aí você ri, aí você reclama, você fica irritada. Todos os tipos de sentimento podem acontecer após o nascimento do seu bebê, por conta ainda de alguns ajustes hormonais que a gente vai sendo submetida após o nascimento do bebê, tá? Então essas oscilações de humor, elas acontecem, muitas vezes até no mesmo dia, você fica feliz e triste, tudo ao mesmo tempo. É bacana você já estar ciente sobre isso e conversar com as pessoas que você convive, né? De repente com o seu esposo, com a sua mãe, com a rede de apoio, para que eles fiquem atentos a essa sua oscilação de humor, que é super normal, é característico desse momento de adaptação da mãe, tá? Os hormônios, eles estão se ajustando ainda e tá tudo muito aflorado. Então é muito comum você ter esse tipo de oscilação de humor. Uma outra coisa que pode acontecer, e que provavelmente aconteça, é o cansaço, a exaustão, a falta de noites bem dormidas. Então você vai ter bastante sono. Com isso você vai ficar um pouco irritada, porque são mudanças que acontecem assim, sabe? Realmente a maternidade, ela transforma a gente em questão de dias, de horas. Você já vem de um cansaço, na verdade, né? Então você ficou grávida, depois você vai ficando barriguda, cansada, o peso fica maior, então você já vem de um cansaço muito grande e de noites mal dormidas, isso é fato. Só que depois que o bebê nasce, você não tem uma pausa, né? Você tem tudo aquilo que você teve no final da gestação, né? Então o cansaço e noites mal dormidas, e mais a rotina intensa de cuidados com o bebê. Então a irritação, o cansaço, a exaustão, sabe? O sono, isso realmente pode mexer um pouquinho com o seu emocional, tá, mamãe? Aí nesse caso, a dica que eu te dou é, quando o bebê dormir, se você puder se organizar, durma também. Na hora que ele tirar o cochilo, tira um cochilinho. À noite, quando ele vai dormir, que é aquele sono um pouco mais profundo, né? Um sono um pouco mais longo, tente se programar, se planejar para ele dormir no mesmo horário que o seu bebê, pelo menos no começo, para você repor as energias. Porque realmente, o sono, a fome, né? Isso realmente transforma a gente, assim, deixa a gente um pouco mais vulnerável, deixa a gente com mais irritação. Então é importante você começar a observar um pouquinho no início a rotina do seu bebê e como ele funciona, para você tentar encaixar alguns momentos aí de descanso junto com o seu bebê, tá? Isso é muito comum. Uma outra coisa que pode acontecer na verdade tem dois extremos aí. Pode ser que você sinta um amor louco pelo seu bebê, um amor assim que até dói. Quantas vezes você já não escutou uma mãe dizendo assim, eu amo tanto que até dói? E é verdade, isso pode acontecer, é uma loucura, é um amor assim intenso, que arrebatador, que surge do nada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que às vezes a gente fica muito ciumenta, muito possessiva e muito protetora. Isso pode acontecer. Por um outro lado, também existe um cenário totalmente oposto, que é o cenário de você não amar o seu bebê no começo. De falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tá todo mundo perguntando como é que eu tô, se eu tô apaixonada por ele, como é que tá? Você tá curtindo? Aí você pensa assim, meu Deus, no meu íntimo eu não tô ainda conectada, eu ainda não tô ainda com essa dedicação toda, com esse amor, com essa paixão que todo mundo disse que eu vou sentir e eu não tô sentindo. Isso também pode acontecer, mamãe. Isso às vezes acontece, muitas vezes acontece, também por conta
das alterações hormonais. Mas se você começa a perceber que vão passando os dias, meses, e você não está conectada, né? Você não teve aquele enlace, aquele imprint com o seu bebê, é muito importante que você procure uma orientação médica, porque isso pode caminhar para uma depressão pós-parto, tá? Então existem esses dois lados bem extremos e bem intensos, que é o amar demais e o amar de menos, tá bom? Nenhum dos dois é muito bom, porque na verdade nada em excesso é muito bom. Mas não tem como você falar para uma mãe, mamãe, não ame demais o seu filho, que isso faz mal. Porque na verdade não faz mal, o que faz mal é a consequência disso, caso você fique muito possessiva e não queira compartilhar esses momentos com outras pessoas, não queira dividir de repente com seu companheiro, ou não quer deixar o bebê no colo de mais ninguém porque rolou uma possessão, um ciúmes louco, entendeu? Mas, mamãe, isso é comum, isso é frequente. Se você parar, olhar na internet, você vai ver um monte de casos de mães passando por essa situação. Tanto as que amam demais, quanto as que amam de menos, tá? Uma outra situação que pode acontecer é você se sentir um pouco sozinha. Embora você tenha sempre uma companhia, você tá sempre com o seu bebê ou sempre com alguém em casa, porque às vezes o movimento da casa muda, né? Às vezes tem mais gente frequentando a casa. Pode ser que você se sinta sozinha, pode ser que você se sinta insegura, de repente bate uma certa tristeza, mas no começo isso é muito normal, tá? A insegurança, na verdade, ela faz parte do ser humano. Em qualquer que seja a jornada do ser humano, mesmo se ele for homem ou se for mulher, qualquer desafio novo que a gente encara, né? Você está encarando o desafio de ser mãe, mas você já encarou de repente o desafio do casamento, ou de repente o desafio de um novo emprego. Tudo que é novo tem ajustes, né? Então a gente sempre se questiona, meu Deus, será que eu sei fazer? Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Com relação a isso, mamãe, você vai ver na prática que você vai dar conta. Não adianta nem eu ficar aqui falando, calma, você vai dar conta, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso tudo você já sabe. Você vai pegar essa confiança, essa coragem, essa segurança no dia a dia, quando você lidar com o bebê, você vai conhecer, então você vai perceber que um dia você fez uma coisa que não funcionou, amanhã você vai tentar um outro método e vocês vão criando uma rotina, um método entre vocês, e a tratativa sua com o bebê é única e você com certeza vai tirar de letra. Então, eu tô te alertando sobre essas mudanças emocionais, porque elas podem acontecer e é legal você ter consciência, porque quando acontecer você fala assim, opa, tô percebendo que eu tô ciumenta, tô percebendo que eu tô insegura, tá me dando uma certa tristeza aí, então eu vou observar. É legal você observar, até mesmo para você não se colocar como vítima, né? Para você não se transformar numa refém da situação. É bom você ter consciência disso para você identificar e falar, não, já sinalizei aqui, agora eu vou tomar uma atitude para melhorar. Porque essas coisas, se você vai alimentando, isso vai te colocando para baixo. E não tem necessidade, porque é uma fase, mamãe. É uma fase de adaptação, é uma fase de conexão, é uma fase de aprendizado, muito aprendizado para você e para o bebê, tá? Vocês estão se conhecendo, então isso é muito comum, tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer, que é muito engraçado isso, é a questão do tempo. É muito curioso como muitas mães perdem a noção do tempo. Comigo foi assim. Porque antes você tinha uma rotina, né? Todas nós temos uma rotina em casa, no trabalho, enfim. E meio que existe um tempo para tudo, né? De repente, você vai perder um pouco a noção do tempo. Você vai perceber que o tempo voou, que o dia acabou. Nossa, mas acabou de começar o dia, já é noite, já é hora da janta. Você vai ter um pouquinho essa percepção com relação ao tempo ou à falta de tempo. O mais legal é que você vai perceber o quanto antes você tinha tempo, né? Às vezes a gente reclamava sobre falta de tempo antes, até mesmo antes da gravidez, e hoje, depois de você se transformar mãe, né, de você virar uma mamãe, você vai perceber que na verdade antes você tinha muito tempo e que agora o tempo é mais escasso.
É curioso porque você vai ter a sensação de ter feito muitas coisas e quando acabar o dia você vai falar assim, gente, mas eu não fiz nada. Porque no começo o bebê ele demanda muito tempo mesmo. E ainda não existe muita regrinha, né? Então toda hora é mamada, é troca de fralda, é banho, é remedinho, é soneca e depois isso se repete. Então você vai ter um pouquinho essa percepção da falta de tempo e assim você vai ficar um pouco confusa. Mas é muito normal. A sugestão que eu te dou, mamãe, é o seguinte: a vida de mãe realmente ela vai ficar um pouco mais intensa com relação ao tempo, tá? Pode ser que você sinta um pouquinho esse peso da escassez de tempo. Mas o meu conselho é que você observe o funcionamento do seu bebê. Observe as rotinas. Se você puder, pegue um papel, anota, ou até mesmo tem aplicativos sobre rotinas do bebê que você consegue anotar a hora que ele mamou, qual o peito que ele mamou, ou se você deu mamadeira, quanto tempo foi, quantos ml, quantas fraldas você trocou, se foi fralda de xixi, fralda de cocô, ou de repente foi até uma fralda limpa que você só quis trocar. Você pode anotar também quanto tempo de soneca, a hora que ele dormiu, a hora que ele acordou. Com isso, no final, você vai ter meio que um balanço do que aconteceu durante o dia. E quando você acompanhar isso durante uns dias, uma semana, duas, você vai começar a perceber um padrão. Então você vai ver que seu bebê acordou tal hora, depois disso ele teve o hábito de mamar, depois ele teve o hábito de trocar fralda, depois ele teve o hábito de dormir, e as coisas se repetiram com espaçamento de tempo de tantas horas. E aí você começa a entender a rotina e ter um pouco mais de noção do tempo. E aproveitar um pouco mais esses intervalos de tempo, tá? Então, se você puder ter esse cuidado de anotar no começo, né? Assim, lógico, você tá um pouco cansado, mas depois que você começar a perceber, ter essa noção que o tempo é mais escasso, anota no papel, ou então baixa os aplicativos que tem no celular, que são muito bacanas, gratuitos, que você vai conseguir ter esse controle da rotina do seu bebê, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é a questão da sua autoestima, né? Ainda no tema emocional, a autoestima é uma coisa que pega. Muitas vezes a gente fica um pouco desanimada porque a gente está um pouco assim isolada, então a gente não tem mais aquele convívio com aquelas pessoas, né? Aquela frequência que você conversava com um, conversava com o outro, saía, ia ao mercado, trabalhava, enfim. Então mudou um pouquinho, você ficou mais em casa, nisso você fica ali com aquela rotina um pouco mais, muito, sempre a mesma coisa, não conversa com muitas pessoas, às vezes você não teve mais aquele cuidado de colocar uma roupa, passar um batom, fica com pijama, mesmo que você troca por uma roupinha assim mais leve, um moletom, então esses pequenos detalhes vão deixando a gente às vezes mais desanimadas, tá? Então, o que eu falo pra você com relação a isso? Observe seu comportamento, tá? Observe se você tá caminhando assim para um desânimo, como é que você tá, se você tem conversado com as pessoas, se você tem dividido o seu dia, se você tem esse cuidado com você, como é que tá seu banho, se você tem tomado um banho um pouco mais, 5 minutos, 10 minutos, um tempo mais reservadinho para você. Observa, às vezes estão nos pequenos detalhes e as mudanças podem acontecer nesses pequenos detalhes. Quando você tomar um banho, esteja presente no banho, aproveite seu banho. Quando você dormir, procure desligar o celular, sei lá, de repente fique mais focado, fica mais entregue naquele momento. Quando você estiver com uma pessoa que você gosta, com seu parceiro, com a sua mãe, com alguém que você gosta de dividir, esteja presente. Aproveite esses momentos para você repor as energias e sempre que você puder, coloque uma roupinha que você fique mais bonitinha, mais confortável, que você se sinta mais segura. Faça uma maquiagem, coloque um batom. De vez em quando, tá cansada de ficar em casa? Pega o bebê, dá uma voltinha no quarteirão, ou de repente se você mora em prédio e tem playground, de repente. Enfim, com relação à autoestima, é realmente um exercício diário, é um cuidado que você tem que ter com você mesmo. Não depende de ninguém. Não adianta você transferir a culpa para ninguém. Ah, você não me ajuda. Claro, quanto mais ajuda você tiver, e é muito importante que você tenha uma rede de apoio, mas tem coisas que dependem da gente. Então, tenta fazer a sua parte para você não chegar num ponto de desânimo e de repente uma depressão.
observa, tenta se conhecer, vê como é que você está reagindo e dá uma levantada, dá uma animada, escuta uma música. Música é uma coisa que pra mim sempre funcionou bastante, sabe? Quando me dava uma tristeza, ou de repente vinha aqueles pensamentos de insegurança, ou pensamentos assim pensamentos ruins que às vezes a gente tem, eu botava uma música bem animada, começava a cantar e isso já dá uma levantada no astral, tá bom? Uma outra situação que pode acontecer, como eu já citei no vídeo anterior, é a falta do desejo sexual por conta das alterações hormonais, né? Nós produzimos mais ocitocina e prolactina por conta da amamentação, diminui a produção do estrogênio e automaticamente diminui a libido feminina. É importante ressaltar também nesse vídeo, que é um vídeo sobre mudanças emocionais, porque a nossa mente, a mente da mulher, a mente da mãe, principalmente, né, a mente da mãe, depois que a gente se torna mãe, a gente fica muito focada no bebê. E isso é da natureza. O nosso corpo foi programado agora para cuidar do seu bebê, né, para cuidar da sua cria. Então, com isso, ele desenvolveu mecanismos para que você possa amamentar o seu bebê e criar esse instinto, né, esses sentimentos de proteção. E aí existe uma briga, né, uma guerra interna entre hormônios. E aí é uma briga entre a dedicação com o seu bebê e o desejo carnal, vamos dizer assim. Por quê? Porque o organismo, ele entende que não é o momento da reprodução, vamos dizer assim, ao grosso modo, tá? Então, o que eu quero te dizer? Que nesse momento, não se cobre nem se culpe com relação ao sexo. Se você tiver vontade, faça. Se você não tiver vontade, respeite o seu momento. Converse bastante com o seu companheiro, é um momento realmente de muita conversa, de muito entendimento. Se for o caso, assistam vídeos juntos que falam sobre o tema. Leiam livros, leiam artigos que falam sobre o tema, porque é da natureza feminina. Realmente são alterações hormonais que mexem muito com as sensações, com os sentidos da mulher. E automaticamente você está mais dedicada ao seu bebê e menos focada ao ato sexual, uma vez que você já chegou, vamos dizer assim, ao resultado que é o nascimento do seu bebê. Mas nada como uma conversa, nada como vocês colocarem tudo, deixarem tudo claro, mostrar para o seu companheiro que não é uma falta de desejo, uma falta de interesse nele e que é apenas uma fase. O legal desse momento, né, é bom a gente sempre olhar tudo por um outro prisma, por um lado positivo. O legal desse momento é que é um momento de bastante companheirismo. Não é tanto um momento carnal. Claro que, como eu disse, existem casos e casos, cada organismo reage de uma forma, cada mulher reage de uma forma, tá? Tem mulheres que depois da gestação, depois do nascimento, tem muito desejo sexual. Mas, cientificamente falando, o fato de amamentar, essas interferências desses hormônios, faz com que caia a libido e o desejo sexual feminino diminui. Mas é um momento que é um momento mais de companheirismo entre o casal, né? E também até mesmo porque o pai participa muito, o pai, o marido, enfim, o seu companheiro, ele participa muito das tarefas também. E até ele vai perceber, assim, mais cansaço, né? Vai perceber que ele tá mais focado no bebê, de repente, do que num outro interesse. Mas o legal desse momento é o momento de você conversar, esclarecer e, de repente, retomar aquele momento de namoro, de aproveitar a troca de olhares, de aproveitar a reconquista, aquele momento de início de namoro que é gostoso. Então, tenta resgatar isso porque vai ser bacana até para depois. Na verdade, eu acho que a principal mudança que você vai passar é o amadurecimento, é a maturidade. A experiência da maternidade realmente ela te proporciona isso, é uma maturidade assim express, como eu costumo dizer. É uma experiência tão intensa que te proporciona esse amadurecimento. E você vai começar a perceber que os seus valores vão mudar, as suas prioridades vão mudar. Você vai começar a dar mais importância para algumas coisas e menos importância para outras coisas. E você vai começar a colocar na balança o que realmente é importante.
Bom, mamãe, é isso. A maternidade é uma experiência assim muito intensa, mas que proporciona muitas mudanças positivas na vida da mãe. Isso que é verdade. Agora fica comigo que o próximo vídeo vai ser sobre mudanças sociais, mudanças de relacionamento. Eu te espero.